Olá, turma! Continuando as nossas discussões sobre figuras de linguagem, vamos estudar um pouco sobre algumas figuras de linguagem que estão relacionadas com o sentido das palavras, ok? A comparação. Gente, a comparação consiste em estabelecer entre dois seres ou fatos uma relação de semelhança. Como o próprio nome já diz, comparação é comparar, estabelecer semelhanças. Eu trouxe aqui um exemplo da obra O Cortiço. Vou ler apenas um trecho que diz: A bruxa surgiu à janela da sua casa, como a boca de uma fornalha acesa. Observem que esse trecho, como a boca de uma fornalha acesa, eu estou comparando a bruxa com esses elementos, né, que é a boca da fornalha acesa. Então, aqui eu estou fazendo uso da comparação. E o texto continua, né, utilizando este recurso. Nós podemos observar que diz ainda mais: o seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa, a sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante, como as das éguas selvagens. Ou seja, o autor continua estabelecendo comparações entre essa mulher com um animal, não é? Anteriormente, a gente observou que a comparação foi feita com a boca de uma fornalha acesa, e posteriormente a gente já observa que essa comparação é feita com um animal selvagem. Então, aqui a gente observa que há essa busca, né, de ser atribuído uma relação de semelhança, ou seja, a mulher, ela parecia com a boca de uma fornalha acesa, ela parecia também com uma égua selvagem. Então, o que está acontecendo aqui, a figura de linguagem utilizada nessa situação foi a comparação, ok? E o que seria então a metáfora? É o emprego de uma palavra com sentido diferente do seu sentido usual, baseado em uma comparação implícita. Observe que no slide anterior nós observamos a questão da comparação de uma forma mais explícita. Era colocado lá que a bruxa parecia com a boca de uma fornalha acesa, ou seja, nitidamente a gente observava essa comparação. Quando falamos na metáfora, a metáfora é um tipo de comparação mais implícita, ou seja, a gente precisa analisar um pouco mais para que a gente chegue a essa compreensão. Nós temos aqui uma imagem, não é isso? E temos um texto que diz assim: pior que não conseguir trabalho é não conseguir sair dele. E qual é a metáfora que nós temos aqui? A forma como essas ferramentas de trabalho estão colocadas, elas nos passam a ideia de que isso aqui se trata de uma prisão, não é isso? Então, qual a relação que nós podemos tecer? Que a imagem está se referindo, né, à questão do trabalho escravo. E tudo isso ocorre de uma forma subentendida. Observem que o autor desse texto ele não chega e nos diz assim: olha, eu estou aqui fazendo uma denúncia, eu estou discutindo, conscientizando sobre a questão do trabalho escravo. Não. A gente vai tecendo essa compreensão a partir dos elementos que estão subentendidos, dos elementos que estão implícitos. Então, aqui nós temos uma comparação implícita, que é o que nós chamamos de metáfora, ok? A catacrese, gente, a catacrese é uma metáfora desgastada, ou seja, de tanto ela ser usada, com o passar do tempo, o sentido original da palavra ela deixa de ser percebido pelos falantes. Por exemplo, a gente utiliza em várias situações a expressão braço da cadeira ou perna da mesa. Ou seja, quem tem braço são as pessoas, não é? Mas a gente, por não ter um nome para dar aquele espaçozinho que fica assim no lado da cadeira, a gente chama de braço. Quem tem perna também são as pessoas, mas por não ter um nome certo para dar para para aqueles objetozinhos que seguram a mesa, nós chamamos isso de perna. Assim como em algumas situações a gente diz boca da noite, não é isso?
que é o iniciozinho da noite. Então, todas essas expressões que nós utilizamos para nos referir a alguma coisa, que nós demos esse nome, né? E com o passar do tempo isso se torna tão usual que a gente não percebe, é o que nós chamamos de catacrese, que é a metáfora desgastada, ok? E a metonímia. A metonímia, gente, é a substituição de uma palavra ou expressão por outra quando entre ambas existe uma contiguidade, ou seja, uma proximidade, uma vizinhança de sentidos. Eu trouxe aqui um exemplo em que o menininho diz assim: eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E aí a mulher da biblioteca diz: ressuscitou? O que acontece? Quando o menino diz que leu Machado de Assis, ele leu Machado de Assis ou ele leu a obra de Machado de Assis? Então, a metonímia é isso, é quando a gente faz essas trocas dentro de uma expressão, a gente faz essa substituição. Porque aqui no caso seria: eu já li o livro de Machado de Assis, né, e agora quero devolvê-lo. Mas ele faz essa substituição por uma palavra que tem proximidade. Ele diz que leu o Machado de Assis. A personificação. A personificação, gente, ou prosopopeia, consiste em atribuir a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida, característica de seres animados. Aqui eu trouxe um exemplo que diz: o bonde, cuspindo e engolindo gente, mergulhava nas saborosas entranhas de Belém. O bonde é um ser inanimado, porém eu trago características dos seres animados para o bonde. Por quê? Porque eu digo que o bonde estava cuspindo e engolindo gente. Então, aqui eu tenho um exemplo de personificação, porque por mais que o bonde seja um ser inanimado, eu trago para ele características dos seres animados, ok? A gradação. A gradação ocorre quando se utiliza uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. Aqui nós temos um exemplo, né? Silêncio, ou o bicho-papão vai chupar o cérebro de vocês e vai dar um nó nas suas tripas e quebrar seus ossos e vai picar o fígado de vocês e fazer uma salada. Bicho-papão precisa de doses cada vez maiores para fazer efeito. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma intensificação de uma ideia. Aqui, no caso, o ratinho queria o silêncio, né, dos outros, e ele vem trazendo uma ideia do que é que o bicho-papão vai fazer com eles, e essa ideia ela vai se intensificando cada vez mais, ou seja, a situação para eles vai piorando, porque antes o bicho-papão ia chupar o cérebro, depois ele já vai picar o fígado, ou seja, há uma intensificação dessa ideia e é o que nós chamamos de gradação. A sinestesia, gente. A sinestesia ocorre quando se constrói uma expressão que mistura duas ou mais sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. Então, a sinestesia ela vai ocorrer quando uma expressão ela busca essa mistura das sensações, ok? Nós temos um exemplo aqui de um poema de Cruz e Souza que diz: gotas de luz e perfume, leves, tênues, delicados, acesos no doce lume de purpúreas alvoradas. Observem que aqui, quando eu digo gotas de luz e perfume, o que é que eu tenho? A luz, ela é percebida através de qual sentido? Da visão, não é isso? O perfume, ele é perceptível através de qual sentido? Do olfato. Então, aqui eu tenho uma mistura de sensações. E quando isso ocorre, nós chamamos de sinestesia, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.